Então aqui eu vou fazer um pouquinho uma apresentação do que o IEFA é, né? Uma fundação que foi fundada em setembro de 1971, está vinculada diretamente à Secretaria do Estado da Cultura de Minas Gerais, e ele tem as competências de deliberar, através do CONEP, sobre a preservação. A finalidade é pesquisar, proteger, promover o patrimônio cultural de Minas Gerais. O IEFA atua no estado de Minas com 144 bens tombados. Dentre esses, a gente tem, agora recente, o tombamento feito em maio, do edifício antigo Benji, em Belo Horizonte, na Praça 7, que é do Oscar Niemeyer. Além disso, tem 10 núcleos protegidos, são São José das Três Ilhas, em Belmiro Braga, Catas Altas, Córregos e Conceição do Mato Dentro, Santa Rita do Mariana, Oliveira, Pitangui, Santa Bárbara, o distrito de Brumal em Santa Bárbara, Santa Luzia e a cidade de São Tomé das Letras. Além disso, a gente tem 3 bens registrados, que é o modo de fazer do queijo do Cerro, a Festa do Rosário, Chapada do Norte, a comunidade dos Arturos, comunidade quilombola, na cidade de Contagem. E, além disso, essa comunidade desdobrou mais 3 atuações do IEFA, que seria em relação ao reinado com gado, a Festa do Rosário e a benzeção dentro da comunidade. Minas possui 853 municípios. Destes, a gente tem que 636 possuem alguma política de preservação. Então, a gente tem esse mapa aí mostrando em vermelho quais bens a gente tem tombamento dentro do estado. Em preto, em processo de tombamento, que a gente tem aqui em sul, mais na região metropolitana também e um pouco ao norte. Além disso, e esse mapa, ele vai mostrar os bens culturais preservados de alguma forma, né, dentro do estado. Eles são os bens imateriais identificados. Então, a gente percebe que a região norte, a região do Vale do Mucuri e a região do Vale do Aço, que são essas mais destacadas, a presença da preservação do patrimônio é muito pouca. Né? Nas outras regiões, a gente vê um pouco mais. Em relação ao tombamento também. Então, o IEFA ele atua na área do plano de inventário desde 1980, que foi o IPAC. O IPAC era o Inventário de Proteção do Acervo Cultural. Ele iniciava com os estudos e a identificação de bens de interesse cultural, e a partir daí iria visar qual medida de salvaguarda que o Estado iria atuar. E essa metodologia, ela reconhece a amplitude do patrimônio, já na década de 80. Né? O IEFA ele tem um tombamento, ele tem o início em 1970, em 80 ele começa a atuar com isso. E entre os anos de 75 e 1990, o IEFA ele desdobra muito mais o trabalho dele nessa área de plano de inventário. Aí, em 2010, entre 2010 e 2018, o IEFA retoma a questão do plano de inventário. Ele tem um salto, né, muito grande entre 90 e 2010. Então, o plano de inventário que a gente terminou agora em 2015 é o inventário do Rio São Francisco, que é da parte do leito navegável do rio, e ele desencadeou o tombamento e registro de alguns bens culturais, ou seja, pelo IEFA ou pelos municípios, e o inventário de mais 3 bens para registro. Essa ação do inventário, ela está sendo agora finalizada de uma forma que a gente vai até a região novamente e devolve aos municípios, né? São acho que 17 municípios, né? São 17 municípios que a gente fez o inventário, e a gente vai devolver a esses municípios todo esse inventário que a gente fez, para ficar a cargo do município qual a ação que ele pode ter, né? Se ele vai tombar, se ele vai registrar esses bens. São bens, manifestações culturais, festas,
né, e de todas as formas, patrimônio natural e arqueológico também. A partir daí, né, foi aprovado pelo CONEP, que é o Conselho Estadual de Patrimônio, onde o IEFA faz parte como secretaria executiva, aprovado o plano de inventário para os anos de 2016 e 2018, onde a gente vai atuar no Vale do Mucuri, Vale do Aço, Vale do Jequitinhonha, a parte do médio e baixo, que é onde a gente percebe pelo mapa que é a parte mais de pouca atuação, tanto das três instâncias, tanto do IPHAN quanto do IEFA ou mesmo dos municípios. E também a gente está em fase de finalização do inventário das folias de Minas, que a gente pretende fazer o registro agora em janeiro de 2017, e o inventário da viola caipira, que é da região do Rio São Francisco também, que é o modo de fazer e o modo de tocar. E dentre esse plano de inventário também a gente conta com o inventário das obras do Oscar Niemeyer em Minas Gerais, que eu vim aqui hoje para falar. Então, a gente percebe que com o reconhecimento da Pampulha como Patrimônio da Humanidade pela Unesco esse ano, de 2016, viu-se a necessidade de ampliar e conhecer o legado deste grande expoente da arquitetura moderna do século XX. Essa ação do IEFA reforça o trabalho de reconhecimento da arquitetura moderna em Minas Gerais, no sentido de cobrir uma lacuna do IEFA quanto à produção arquitetônica do período moderno. O IEFA, do período moderno que a gente tem de tomamento, é o edifício Niemeyer, na Praça da Liberdade, atualmente o Benji, e acredito que não tenha outro, sim, de grande representatividade. A Pampulha, claro, né? Mas Pampulha já falei. Então, assim, de representatividade, o IEFA ainda tem uma grande lacuna nesse sentido. E a gente percebe também que Minas Gerais ela tornou-se o marco da arquitetura moderna, né? Especialmente daquela produzida pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que nos fins dos anos 30 e início dos anos 40, a Pampulha ela fica sendo o símbolo da discussão da arquitetura moderna brasileira para o mundo. Então a gente tem que, com a Semana da Arte Moderna, a gente marca o início do modernismo, em 1922, com as atividades voltadas principalmente para a literatura e as artes plásticas. A arquitetura, nesse período, ela não acompanha as outras artes com tanto vigor. E somente no final dos anos 30, que Lúcio Costa vai assinalar a produção arquitetônica enquanto manifestação do moderno brasileiro, tipicamente brasileiro, onde os edifícios do Ministério da Educação e Cultura, na cidade do Rio de Janeiro, e a Casa Modernista de Gregório Warchavchik, na cidade de São Paulo, elas não se apresentam como representações legítimas da arquitetura moderna nacional. O Ministério da Educação e Cultura, no Rio, ele tem a presença do Le Corbusier, então ele tem um pouco mais de influência não puramente brasileira, vamos dizer assim. E em 1938, o IPHAN, ele tinha como diretor o Rodrigo Melfrano de Andrade, que era um defensor e admirador da cidade de Ouro Preto. Ele solicita, faz um concurso para o projeto do Grande Hotel na cidade de Ouro Preto. E ele tem como auxílio um grupo de colaboradores, entre eles o Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, José de Souza Reis, Renato Soeiro e Alcides da Rocha Miranda. Assim, tem apresentados para a construção em Ouro Preto 2 projetos. Um moderno, de Oscar Niemeyer, e um projeto neocolonial, de Carlos Leão. E eu vou ler um trecho aqui da justificativa do Lúcio Costa para a aprovação do projeto do Oscar Niemeyer. Abre aspas. Da mesma forma que o bom ventilador e o telefone sobre a mesa seiscentista ou do século XVIII não podem construir motivo de constrangimento para os que gostam verdadeiramente de coisas antigas, só o novo rico procura escondê-los ou fabricá-los, especialmente no mesmo estilo, para não destoarem do ambiente, da mesma forma que o último modelo de automóvel trafega pelas ladeiras da cidade monumento,
sem causar dano visual a ninguém, correndo mesmo, talvez, para tornar a sensação de passado ainda mais viva. Assim também, a construção de um hotel moderno, de boa arquitetura, em nada prejudicará Ouro Preto, nem mesmo sob o aspecto turístico sentimental, porque ao lado de uma estrutura como essa, tão leve e nítida, tão moça, se é que posso dizer assim, os telhados velhos se despencam uns sobre os outros, os rendilhados belíssimos das portadas de São Francisco do Carmo, a Casa dos Contos, pesadona, com cunhais de pedra do Itacolomi. Tudo isto que faz parte desse pequeno passado, para nós, já tão espesso, parecerá muito mais distante, ganhará mais um século, pelo menos em vetusvez, e não constituirá um precedente perigoso, possível de ser evitado depois com uma arquitetura. Porquanto Ouro Preto é uma cidade já pronta e as suas construções novas, que uma ou outra vez lá se fizeram, serão obrigatoriamente controladas pelo SFAM, que terá mesmo, de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, que proibir em Ouro Preto os fingimentos coloniais. Quanto aos inúmeros exemplos de fora, Inglaterra e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, em que se tem adotado critério oposto, isto é, o de reproduzir em estilo apropriado tudo, até mesmo os interruptores de luz elétrica, eles significam para mim bem pouca coisa. Conheço os grandes artistas que orientam essas importantes organizações culturais, patrocinadas por senhoras da melhor sociedade, muito ricas e extremamente sensíveis às belezas artísticas da Itália e da Espanha, de outros tempos. Lá também as pessoas melhor informadas já não querem saber disso. Fecha aspas. Então a gente tem que a obra do Grande Hotel de Ouro Preto, ela foi concluída em 1944 e marca uma das primeiras inserções modernistas em sítios históricos do país. A defesa de Lúcio Costa privilegiava a afirmação da arquitetura moderna, genuinamente brasileira, e assinala para o discurso de uma produção esteticamente nacional. Mas é na capital mineira onde se concentra o mais significativo conjunto de edificações do arquiteto Oscar Niemeyer, além do conjunto moderno da Pampulha. E para além de Belo Horizonte, Niemeyer executou projetos significativos nos municípios de Cataguases, Ouro Preto, Diamantina, Conceição do Mato Dentro, Juiz de Fora, Itabira e Uberlândia. Eu vou mostrar os exemplos mais à frente. A obra de Oscar Niemeyer em Minas Gerais, ela pode ser dividida em 3 fases. A gente começa a primeira fase com o Grande Hotel de Ouro Preto. A gente tem a Pampulha, né? Que é o cassino da Pampulha, Museu de Arte hoje. E tudo começa com o convite de JK enquanto prefeito. Casa do Bairro, o Iate Tênis Clube. A gente tem aqui em Cataguases 2 obras do Oscar Niemeyer. Uma é a casa do Francisco Peixoto e o outro é o Colégio Cataguases. A influência do Niemeyer aqui, ela vem justamente pelo Francisco Peixoto, que ele era mecenas das artes aqui, principalmente do modernismo, né? Então ele traz toda essa cultura do modernismo, começa primeiro com a parte literária, com a Revista Verde, e a partir daí se desdobra. A gente tem em Belo Horizonte também a residência João de Lima de Pádua, a residência do JK, que também é na Pampulha, a Igreja São Francisco de Assis, o Golf Club, que hoje é a Fundação Zoobotânica, o Colégio Cataguases, aqui em Cataguases, a Praça de Esportes em Diamantina, o edifício JK, que é o Conjunto Governador Kubitschek, o Hotel Tijuca em Diamantina. E por fim, na primeira fase, a gente tem o Antigo Beijo. O nome que eu já estou na segunda. A residência Alberto Dalva Simão, também na Pampulha, faz parte do conjunto preservado. A Escola Júlio Kubitschek em Diamantina.
o edifício Niemeyer, na praça, o Colégio Estadual Central, em Belo Horizonte também. Em Juiz de Fora, a sede do Banco do Brasil, a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, em Belo Horizonte também. E aqui a gente começa a terceira fase, que é depois da Pampulha, depois de Brasília, né? A segunda fase é marcada também pela volta do Niemeyer a Minas, quando o JK ele é governador do estado. E aí, em 62, a gente tem o Pampulha Yacht Club, em Belo Horizonte, também em Juiz de Fora, o Monumento a Tancredo Neves, em Itabira, o Memorial ao Carlos Drummond de Andrade, o Centro Administrativo, em 2010, o Teatro Municipal de Uberlândia e a Catedral Cristo Rei, que está em construção, em Belo Horizonte. Essa fase, ela tem um significado particular, que ela compõe um período do Niemeyer que é mais reconhecido externo, né, onde ele tem mais reconhecimento externo lá fora. Ele traz um pouco também dessa vivência dele lá fora para as obras dele aqui. E dessa parte toda que foi apresentada aqui, a gente tem que 80% desses bens eles não possuem proteção, ou seja, pelo Estado, pelo governo federal, né? A gente percebe que é Diamantina, que a gente tem proteção do governo federal, que é Diamantina, Ouro Preto e a Pampulha, e Cataguás também. E pelo IEF a gente tem a Pampulha e o edifício do Benji, e o edifício Niemeyer na Praça da Liberdade. E por fim, a gente tem que a compreensão da obra do Oscar Niemeyer, ela permeia uma visão baseada em 3 aspectos. A busca pela identidade da arquitetura moderna nacional, a inclusão dessa arquitetura no pensamento arquitetônico internacional, o uso e a aplicação do concreto armado como avanço construtivo tecnológico. Muito obrigada.